É importante que vocês tenham acesso ao portal e façam normalmente a consulta da aula semanalmente, tá? Além disso, os exercícios que são propostos para vocês, é importante que vocês façam e ao término dessa aula eu vou dar algumas orientações a respeito de como vocês encaminham para mim esses exercícios para que eu consiga lançar as notas no portal. Outra coisa que é importante, eu peço a colaboração de todos vocês para orientar os colegas que tenham dificuldade ou por qualquer outro motivo não conseguirem participar das aulas, para que tentem fazer isso e vocês passem para eles os exercícios, as orientações que essa noite eu possa dar para vocês, tá bom? Então, eu queria retomar com vocês alguns poucos conceitos, só me confirmem se estão me ouvindo. Sim, estamos. Tem alguém com dificuldade de me ouvir, não? Não, professor. Eu estou conseguindo ouvir. Ai, que bom. Então, pessoal, eu quero retomar, né, desde a primeira aula, que é importante, a gente sabe o quanto que toda essa mudança trouxe na nossa rotina, mas a disciplina Coaching e Mentoring, ela foi dividida em 2 bimestres. O primeiro bimestre nós vamos tratar do assunto coaching, e no segundo bimestre vamos trabalhar com os conceitos de mentoring. Então, só retomando, relembrando alguns conceitos, né, de que o coaching, né, ele é um processo de desenvolvimento, né, que tem como foco, obviamente, o desenvolvimento de pessoas, sejam elas no mundo privado, na sua vida particular, sejam elas, né, ligadas ao âmbito profissional. Então, o coach, ele tem, assim, uma característica de usar técnicas de ensino, né? Então, o profissional que se habilita a isso, ele precisa ter consciência de que ele é um orientador de carreira, que o foco desse orientador de carreira é fazer com que as competências pessoais, elas se desenvolvam, para justamente, de acordo com os objetivos que cada um tiver, poder alcançar os resultados que espera alcançar. Então, dentro da área de recursos humanos, isso é importante, por quê? Porque nós, profissionais da área de recursos humanos, trabalhamos com o que a gente chama de mapeamento dessas competências. As empresas necessariamente precisam que nós, profissionais de RH, tenhamos em mãos, sempre que necessário, esse inventário, né, para a empresa, para o gestor, poder saber, né, quando da necessidade, seja da aquisição de um profissional ou, né, da transferência, da promoção de alguém, ele poder contar com essa mão de obra internamente, porque o custo da contratação, ela é alta. E se eu tiver alguém dentro do meu local de trabalho que possa aproveitar essa oportunidade, essas pessoas, né, passam a se interessar muito mais em permanecer nessa empresa. É tudo uma questão que a gente chama de valorização da mão de obra. Então, quando nós falamos em coaching, nós estamos falando de desenvolvimento de competências a partir de técnicas de ensino, né, que busca justamente aumentar a capacidade das pessoas em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, para poder alcançar resultados. Né? Então, para a área de recursos humanos, é extremamente importante ter essa consciência de coaching, né, para que haja realmente um trabalho de desenvolvimento humano dentro das empresas.
Então, especificamente, o papel do coaching, né, é esse. Agora, nós podemos dividir o coaching, né, em duas vias. Primeiro, do profissional que é o formador ou chamado treinador. E em segundo, é aquele profissional que busca, né, o crescimento profissional dentro das empresas. Então, dividindo esse coaching nessas duas visões, nós vamos ter o coach, que aí nós não vamos ter aquele ING, e nós vamos ter o coachee, que é justamente aquilo que eu acabei de falar, que é justamente o profissional ou cliente, né, como nós costumamos falar, cliente interessado em receber essas orientações ou, né, aconselhamento sobre a sua carreira profissional. E nós sabemos que a área de recursos humanos, ela é um divisor de águas dentro das empresas. Por quê? Porque nós somos interlocutores de gestão. Nós temos ali, além dos documentos e da evolução, crescimento profissional das pessoas, nós temos também a possibilidade de entender quais são as demandas que essas empresas têm e que nós, da área de RH, poderemos contribuir oferecendo sugestões, oferecendo caminhos para esses gestores, né, para que o custo-benefício seja maior ou melhor, para que o benefício numa futura contratação ela seja maior do que o custo que se investe buscando alguém de fora. Então, no primeiro momento, né, a parte inicial do processo de aprendizagem sobre coaching, né, é basicamente esse. O coaching vem para as empresas como um instrumento, uma ferramenta, uma metodologia de gestão, né? A gente chama que é um modelo de gestão, onde eu consiga valorizar a mão de obra internamente, oferecendo possibilidades de crescimento, a partir de uma base muito sólida que o RH tem, que é na obtenção desse inventário, desse mapeamento dessas competências, que nós sabemos muito bem que inicia desde o momento da criação de um cargo. Então, eu lembro de ter comentado com vocês de que um dos papéis primordiais da área de RH, ou melhor, aonde começa a nossa trajetória em termos de gestão, é na construção do cargo, na descrição do cargo. Então, é a partir dali que nós passamos a mapear todos os empregados que a empresa possui, tudo aquilo que vem agregar valor a essas competências, exemplo, alguém faz um curso, traz o certificado para a empresa, e o RH não pode simplesmente pegar esse documento e simplesmente arquivar. Esse documento é uma evidência concreta de que aquela pessoa melhorou as suas competências. Então, para que vocês entendam, né, do estágio inicial, onde as pessoas adentram na empresa com seu currículo, com seus materiais, né, que comprovem realmente os documentos oficiais, que comprovem as suas competências, tudo o que acontecer dali por diante é responsabilidade nossa. Uma responsabilidade, como eu falei no início, de mapeamento e inventário dessas competências. E quando eu falo de inventário, é justamente, né, nós temos uma visão muito crítica de acompanhamento de tudo o que acontece na vida profissional de cada empregado. Então, eu costumo muito tirar um pouco daquela visão burocrática que muitas pessoas têm da área de RH, lembrando que nós não somos apenas operacionais, nós temos um papel extremamente estratégico de justamente acompanhar a trajetória de cada empregado na empresa e poder suprir
os gestores de informações sobre essa evolução. E é nesse momento que se torna muito mais barato uma empresa contratar alguém com uma qualificação menor e dar oportunidade para as pessoas de poderem crescer nessa sua carreira, né, a partir das evidências que o próprio RH demonstra para a gestão. Então, falando de coach e falando de RH, eu digo para vocês que eles estão intimamente relacionados, porque a orientação, quem dá é o gestor. Quem desafia os empregados a produzir mais resultados são os gestores. Então, a partir do momento que eu tenho essa ligação empregado-gestor, nós da área de RH, nós somos uma área de suporte. Então, havendo uma necessidade e o gestor procura o RH para justamente orientar nas possibilidades de crescimento interno, é nesse mapeamento de competência, nesse inventário de competência, que vão surgir justamente essas oportunidades de recrutamento interno ou processo seletivo interno. Então, esse, basicamente, são os comentários que eu introduzi quando nós começamos a falar sobre coaching, tá? Levando em conta essa base de informação sobre o coaching e sobre a área de recursos humanos, e lembro mais uma vez, nós da área de RH somos uma área de staff, uma área de suporte à gestão. Por quê? Porque nosso maior cliente são gestores. São eles que nos procuram para que nossa dinâmica de trabalho ela exista, né? Levamos em consideração também os atendimentos internos, dúvidas que são tiradas, mas o trabalho estratégico da área de RH é justamente suprir essa gestão de informação. E talvez vocês não se recordem, mas eu comentei que o nosso produto de trabalho chama-se informação. E é por isso que eu sou muito categórico em dizer que a área de RH ela é considerada um sistema porque ela gera informações, ela compila informações, ela tabula informações a todo instante. Então, é esse trabalho que eu chamo de trabalho estratégico, que foge um pouco do âmbito operacional. Tudo bem? Então, dando continuidade ao processo de identificação e entendimento do que é o coaching e o que o coaching pode ser utilizado na área de RH, então nós temos aí alguns organismos, alguns autores, né, que definem bem, né, trazendo a consciência dos profissionais de empresa da importância de se utilizar as técnicas de coaching para que o profissional consiga desenvolver carreira. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Eu peço para colocar no mudo, por favor. Obrigado, gente. Continuando, como eu disse, alguns organismos e autores, né, trazem algumas definições que eu acredito que seja bem interessante para que vocês, de fato, tenham essa consciência, né, do que é o coaching e qual é a sua abrangência dentro de qualquer organização ou na vida privada de qualquer pessoa. Então, nós temos aqui uma definição que eu acredito seja muito interessante, que é o coaching é uma metodologia, né? Então, poxa vida, todos nós sabemos, né, que metodologia, né, é um conjunto de métodos, ou seja, utilizar-se de métodos, padrões reconhecidos para se atingir determinado resultado. Então, a técnica, o modelo de gestão coaching, né,
ela é uma metodologia, porque ela se utiliza realmente de padrões para se chegar a determinado objetivo. Então, o coaching é uma metodologia de desenvolvimento humano. Quando fala de desenvolvimento humano, lembramos do chá. Quando nós falamos de conhecimentos, habilidades, nós estamos focando o âmbito profissional estrito. Porém, quando nós aliamos a esse conhecimento e habilidade a palavra atitude, ou comportamento humano, né, na maioria das vezes atribuída por profissionais, nós estamos falando de que qualquer tipo de desenvolvimento tem uma única finalidade, que é buscar melhoria. E quando alguém se predispõe a se desenvolver, a receber informação, estar disponível a isso, não tem outro resultado que não se desenvolver no campo do comportamento humano. Então, eu acredito muito nisso, né, de que o coach é uma metodologia de desenvolvimento humano. Estudar, fazer uma graduação, também é uma forma de desenvolvimento humano, além do âmbito profissional. Então, continuando, coach é uma metodologia de desenvolvimento humano, onde se cria um contexto transformacional. Então, se nós analisarmos que se eu me desenvolvo em termos de conhecimento, aumento minha capacidade de saber, aumento a minha possibilidade de saber fazer, colocar em prática, e eu melhoro meu comportamento, isso gera uma transformação, seja individual, ou seja, em todas as pessoas que estejam ao meu redor. Então, isso contagia. E finaliza a frase dizendo, para o alcance de um estado desejado. Quando nós falamos em estado, estamos falando de estado da arte. E o que é o estado da arte? É todos aqueles objetivos que eu e todos vocês temos na vida, né? Somos ambiciosos, queremos crescer na carreira, queremos ter mais responsabilidade, queremos ganhar mais, poder subir a escadinha. E o coaching é uma das metodologias, é um dos modelos utilizados nas empresas justamente para potencializar isso. Potencializar desenvolvimento humano, transformando esse desenvolvimento humano num contágio interno e externo, né? Porque eu posso contagiar pessoas dentro do meu departamento, como eu posso contagiar pessoas fora dele. E é isso que é desejado, né? Então, as pessoas que estão disponíveis a isso, que recebem essa metodologia, elas melhoram o seu desenvolvimento, melhoram o desenvolvimento da sua equipe, aquelas que estão relacionadas a ela, e melhora os resultados da empresa. É uma decorrência. Então, entender o coaching é entender desenvolvimento humano sob a ótica de recursos humanos, que tem, desde o início, essa possibilidade de traduzir essa metodologia em resultados, lembrando, a partir das ações dos gestores. Agora, na segunda aula, nós comentamos a respeito dos níveis de atuação do coaching. Então, falamos que o foco principal é, obviamente, a carreira, as pessoas que estão se desenvolvendo numa empresa, que buscam desenvolver as suas carreiras, tá? Mas, de qualquer forma, esse coaching ele pode ser utilizado em outras situações, para outros objetivos. Exemplo disso, né, nós temos o coaching que trabalha nos negócios, o executivo, na área financeira, né, o coaching de saúde, o coaching de equipe,
né? Às vezes as pessoas pensam que o coaching ele trabalha no âmbito individual, não é verdade, tá? Então, o coaching pode ser introduzido como uma metodologia, um modelo de gestão, onde eu tenho uma equipe realmente engajada, comprometida com essa técnica, com essa metodologia, aceita quais serão as necessidades, as demandas, a partir do momento que inicia o coaching, e buscam resultados coletivos, né? Então, o coaching pode ser introduzido de formas diferentes, e não necessariamente a partir de um indivíduo somente, né? Então, o nível de atuação desse coaching é dos mais variáveis. Então, essa técnica, ela proporciona às pessoas o aconselhamento e feedback, né? E o feedback precisa existir, porque as pessoas que participam dessa técnica, elas procuram justamente saber se melhoraram, se ainda não melhoraram, o que precisa fazer. Então, ela proporciona uma técnica de aconselhamento e feedback para melhorar a sua eficácia pessoal, seja em qualquer âmbito que ele esteja procurando, tá? Nós sabemos que vivemos num mundo mercadológico dinâmico, repleto de incertezas econômicas, principalmente. Então, cada vez mais as pessoas têm procurado conhecer essas técnicas, né? Não somente conhecer, muitas pessoas buscam em organismos credenciados para se especializar nessa técnica, né? Conheço muitas pessoas que se desenvolveram e hoje são coach de outras pessoas, né? Justamente para isso, né? Para poder manter uma empregabilidade capaz de, nos momentos de crise, ele poder realmente estar atuando em diversas frentes. Então, na segunda aula, eu passei para vocês, né, essa dinâmica dos níveis de atuação do coach, para justamente vocês terem uma ideia da abrangência desse modelo de gestão, que o RH tem um papel fundamental, né? Eu quero sempre reforçar isso com vocês, né? RH, ele é uma área de suporte, é uma área de staff, é uma área que produz informações e produz conhecimento para os gestores. Então, os gestores precisam estar habilitados para poder entender essa técnica e poder, junto com os seus subordinados, aqueles que na cadeia hierárquica estão abaixo daquele cargo, poder dar suporte, poder dar aconselhamento, dar feedback e proporcionar realmente um aumento dos resultados, né? Procurando planejar tudo isso para que se obtenha os resultados esperados. Então, o profissional de coaching, ele precisa ser uma pessoa muito habilitada e responsável por trabalhar com essas competências. Então, o gestor acaba agregando valor à sua atuação quando ele começa a entender, perdão, como que ele, como gestor, ele conseguiria aumentar a capacidade de produzir resultados a partir das pessoas que ele tem sob sua responsabilidade. Então, o coach, ele é capaz de desenvolver competências, né? Depois nós vamos falar um pouco a respeito da pirâmide de Maslow, apesar que eu vou apenas relembrar vocês. Então, o coach, né, o gestor, a pessoa, o orientador, ele é capaz de desenvolver competência utilizando justamente dessas técnicas: orientação, aconselhamento, aconselhamento verbal, aconselhamento prático, definindo metas, atribuições, monitorando toda esse rol de solicitações, dando feedback constante para as pessoas,
para que essas pessoas consigam entender o que ele está querendo, tá? E que eles possam atingir o determinado período, né? Aquilo que se espera como profissional. Por outro lado, o coach, que é a pessoa interessada, a pessoa que é identificada para poder fazer parte, aproveitar, degustar desse modelo de gestão, ele tem que entender que essa metodologia ela tem uma abordagem muito ativa. Né? Então, imagine o coach determinando metas para o coach. Se eu não tiver uma prévia definição disso com o próprio coach ou a pessoa que vai receber as orientações, essa pessoa não vai saber para onde ir. Então, precisa ser feito um trabalho preliminar de conscientização dessas pessoas que vão receber essa abordagem ativa, para que elas entendam, né, qual é a necessidade da empresa, qual é a demanda que essa empresa está querendo suprir, onde o foco principal seja ele, seja ela, seja uma equipe. Porque quando eu me sinto desafiado, mas eu tenho por trás desse desafio um motivo, eu tenho uma intenção e eu compreendo isso, eu começo a perceber que eu faço parte do processo. E não simplesmente de forma mandatória, como alguns gestores costumam utilizar essa técnica. Manda fazer e cobra apenas sem dar feedback. Então, essa relação entre coach e coachee, ela precisa ser muito bem alinhada antecipadamente, para que se tenha realmente uma efetividade, né? Para que se, de fato, se consiga alcançar os resultados esperados, né? Sem que haja realmente nenhum tipo de, vamos dizer assim, contraindicação ou efeito colateral. Tá? Agora deixa eu tomar mais uma aguinha para vocês respirarem também um pouco. Só um instante. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é algumas coisas que são importantes. Desculpem. Toda essa abordagem que eu estou tendo com vocês na noite de hoje, todas essas abordagens, elas estão registradas em slides, que eu acredito muito que vocês tenham feito uso deles lá no portal. Então, eu estou apenas reproduzindo de uma forma um pouco mais explicativa daquilo que vocês têm nas mãos, ou pelo menos espero que tenham. E para aqueles que não estavam desde o início, eu queria reforçar a orientação de que vocês não deixem de acessar os conteúdos do portal. Isso é fundamental, gente. Principalmente nessa época, onde a gente vai ter uma certa distância, esse material é de suma importância no acompanhamento da disciplina, tá? Então, esse registro, ele precisa ser feito para que a gente consiga falar a mesma linguagem. Então, voltando ao assunto, algumas provocações que o coaching, né, faz normalmente para o seu cliente, né, para as pessoas, porque tem de haver também uma autocrítica. Né? Então, quando o coaching ele aborda a pessoa que vai ser orientada e aconselhada, essa pessoa precisa saber realmente, né? Então, as provocações normalmente são, né, aonde você quer mudar na sua vida pessoal ou profissional. Você tem algum interesse de melhoria nas suas competências, na sua carreira? Como você gostaria que essa mudança ocorresse? Quais os caminhos que você entende percorrer para que isso aconteça? Então, o coach ele precisa ter, né, na realidade, esse resumo
de intencionalidade do coach, para que ele saiba de fato se aquele coach ou aquela equipe que vai participar, se realmente eles estão disponíveis para receber informação e serem cobrados por isso. Então, a atuação do profissional de coaching, ele é muito ativo nesse sentido, tá? Por quê? Porque ele precisa transmitir para os coaches, né, que os objetivos que ele está traçando e que as orientações que ele está fornecendo, tudo isso seja coerente, seja possível, né? Não seja mais complexo do que as pessoas possam entender. Então, o diálogo constante, né? Criar uma certa, vamos dizer assim, criar uma confiança, não no sentido pessoal, mas que as pessoas confiem nos objetivos traçados pelo coach, né? Então, as pessoas passam a receber esse tipo de orientação, mas elas também sabem que vão ser cobradas por isso. Então, a gente percebe, eu dei um exemplo em sala de aula, que eu quero reforçar com vocês, o aluno, quando ele tem a informação de que a aula vai ser rotineira, ele age de uma forma. Quando o aluno recebe uma informação de que ao término da aula ou no decorrer da aula haverá atividade, haverá uma abordagem mais direta com o aluno, nós percebemos que a segunda opção as pessoas tendem a prestar mais atenção. Por quê? Porque elas sabem que vão ser cobradas. E o coaching é a mesma coisa. Tá? Então, quando as pessoas são conscientizadas, elas sabem da intenção, percebem que existe melhoria ao término do processo, com certeza essas pessoas ficam mais dispostas a receber as informações, tá? Então, partindo para o terceiro conteúdo, ele falava justamente dos níveis de atuação, né, que nós comentamos há pouco, mas mais especificamente naquilo que nós entendemos que seja o nível comportamental que cada um precisa apresentar para que esse processo, de fato, ele consiga atingir os seus resultados. Então, eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, e aí vocês vão poder, vamos dizer assim, vamos dizer não, vocês vão poder observar comigo na tela, né, e a gente vai passando por esses slides, e eu vou comentando cada um deles. Mas antes de tentar compartilhar com vocês, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre esses 3 primeiros conteúdos. Aí eu vou ficar agora como ouvinte de vocês, pelo menos por algum tempo, para que vocês possam fazer perguntas caso queiram, e eu estou à disposição de vocês. Então, podem começar. E não só perguntas, pessoal, pode fazer críticas, não tem problema nenhum. Queria ouvir a voz de alguém agora. Alô? Tudo bom? Eu estou bem, graças a Deus. E o pessoal também espero que estejam também. Eu também espero que estejam se cuidando, né? Que todos vocês sejam conscientes da nossa situação mundial, né? Não é uma situação local. E por isso que nós estamos passando por essa experiência juntos. Exatamente. Bom, professor, todo mundo já sabe que é a Silvia que está falando, né? Como sempre. Eu consigo identificar. Causando. Pode falar, Silvia. Então, professor, é assim, não sei os outros, vou falar por mim, tá? Tô gostando, assim, da aula, tudo, só que a gente tem uma certa dificuldade por não ter
havido antes, não ter tido isso antes, por conta de tudo que está acontecendo no mundo atualmente, né? Minhas dúvidas são com relação assim aos estudos. A gente já sabe que tem o AVA, que a gente vai olhar os slides que você deixa disponível. Isso. Minha dúvida maior, seu conteúdo aqui de explicação é muito ótimo, eu gosto, eu anotei tudo que eu achei pertinente. Vou usar isso com certeza, mas a minha preocupação, que eu acho que é da maioria nessa hora, não sei se convém eu perguntar isso, é com relação às atividades nós vamos fazer e vamos enviar. Prova, tudo indica que não vai ter. Silvia, posso te interromper um pouquinho? Pode, por favor. Eu acredito muito numa relação professor e aluno, onde o aluno, né, ele precisa se posicionar, ele precisa perguntar, ele tem ansiedade, por favor, não deixem de perguntar. Naquilo que eu puder responder, naquilo que for da minha autonomia, vocês podem ter certeza de que eu vou tentar ao máximo. Se eu não conseguir, eu entro em contato com a coordenação, mas deixar vocês sem informação eu não posso, nem devo, e nem quero. Então, eu peço para que as 43 pessoas que estão hoje participando dessa aula, que elas se manifestem, nem que seja para falar, tá ok, vamos em frente, né? Professor, tem uma dúvida, a gente tem aqui, né, toda a disposição do mundo para poder esclarecer essas dúvidas. Mas eu vou deixar você terminar a sua explanação, e aí eu explico com relação às atividades. E a prova eu não vou poder dizer para vocês, porque ainda é um tempo futuro. A gente espera que tudo isso, né, dentro desse mês de abril, se resolva, né, que o mundo possa voltar à sua normalidade. Mas quanto às atividades, eu já tenho a sua resposta, mas eu espero você terminar a sua pergunta, tá bom? Tá bom. Bom, em geral, em resumo, realmente essa situação deixou todo mundo assim com uma situação bem complicada. A gente vai ter que ir se modelando conforme vai aparecendo as coisas, né? No caso, a aula hoje eu estou achando boa. Eu gosto de estar lá presente, mas como não pode, não tem essa condição, então, enfim, a gente tem que aproveitar a ferramenta que temos disponível, né? Eu te agradeço pelo feedback. Porque assim não tem outra escolha, né, Gilson? Não tem outra escolha. A gente não tem. É a mesma coisa quando se fala, eu sei que não é, eu vou continuar apertando a tecla da prova, como quem diz assim, terá prova de 13 a 14, de 13 a 24. Isso é só uma prévia, isso está sendo visto. Mas não deixa de ser assim um aglomerado de gente que atualmente a gente não pode ter. Porque, na realidade, nem tudo está sendo passado exatamente como realmente acontece. O negócio é grave, é sério, Sim, e ninguém pode brincar com isso. A gente está falando da saúde, da vida da gente, né? perfeito. Enfim, mas falando da matéria em si, porque a gente também não vai ficar aqui só falando desse pandemônio, desse vírus, que só Jesus sabe de onde veio. Bom, que a gente tenha eu, da minha parte, estarei passando um feedback para você, com certeza, como sempre faço nas aulas, de Sim, todas as matérias que eu tenho. Dúvidas estarei perguntando, porque eu prefiro perguntar do que fazer errado, né? sim. Então, eu estarei dando, sim, esse feedback. E então, a princípio é isso, porque assim, a primeira aula a gente está se adaptando. Eu não sei se teve na outra semana, acho que essa é a primeira aula, né? Isso. Online. Essa é a primeira aula online.
Isso, então a gente ainda está se adaptando para a gente. Teve pessoas que teve um pouquinho de dificuldade em acessar, mas assim, aos poucos vai conseguindo. Então, tudo tem que ser a passos mais assim, morosos um pouco. Mas da minha parte, eu estarei perguntando sim, tirando dúvidas sim, e espero só agora saber como que vai ser as suas orientações, que também vão ser por partes, né? Aí Claro. agora eu abro para quem quiser falar, minha parte eu já fiz. Eu estou aguardando. Melhor, desculpem, pessoal, desculpa. Só querendo responder a pergunta da Silvia. Se vocês puderem anotar, na aula 2 lá do portal, eu pedi para vocês realizarem uma atividade que eu acredito que já tenha sido feita. Então, na aula 2, ao término dela, estava escrito lá: elaborar um texto crítico sobre a importância do coach nas organizações. Então, esse é um exemplo, tá, Silvia? Só para você entender. Na verdade, nessa aula, teve uma atividade que nós fizemos na sala, e se eu E não me engano, foi essa, não foi essa? isso, foi essa mesmo. Tá, então essa daí, da minha parte, eu entreguei em mãos. Eu não fiz pelo portal, não. Mas você deixou claro nesse dia que ele estaria lá para ser entregue e discutido na próxima aula. Isso. Eu me lembro muito bem que todas as postagens que eu fiz no portal até a aula 8, né, que é a da próxima semana, ao término de cada aula, eu solicitava alguma coisa para vocês. Então, eu vou pedir a vocês que a aula de hoje é a aula número 7. Eu passei com vocês, né, por esse conteúdo. Eu vou trabalhar os outros conteúdos que vão até a aula 7, tá? Então, em todos os momentos que vocês perceberem que na pós-aula está escrito lá para vocês realizarem alguma coisa, que seja para entregar, ao término da nossa aula de hoje, eu vou pedir para que vocês me mandem no e-mail corporativo e eu vou passar para vocês, tá bom? Mas isso deixa para o término da aula. Então, só reforçando e respondendo a pergunta da Silvia, né? Todas as atividades que foram propostas lá pelo portal na pós-aula precisa ser feito agora de forma individual. O que eu queria, né, se nós tivéssemos um mundo perfeito em aula presencial, era que vocês trabalhassem esse conteúdo individual na casa de vocês e que na sala de aula a gente pudesse compartilhar em grupo essas atividades e realizar um só. Como não será possível, pelo menos na próxima semana, né, se na próxima, eu vou pedir para que vocês, de forma individual, encaminhem a atividade para o meu e-mail corporativo. É dessa forma que eu vou ter o registro para poder lançar nota para vocês no portal. Entendeu, Silvio? Sim, entendi. Ah, Ótimo. mas Estarei isso, fazendo dessa forma. pessoal, de forma bem tranquila, sabe, sem atropelos, fazendo no seu tempo, mas eu preciso que vocês acessem, né? Na realidade, é uma orientação, não é uma solicitação, né? Que vocês acessem, aproveitem o conteúdo, justamente para vocês, ao término de cada aula, vocês consigam fazer as atividades. Então, agora, a Silvia entendeu, eu queria ouvir outras vozes, por favor. Professor, eu tenho uma pergunta. Então, é a Mariane que está falando? Isso. Pois não, Mariane. Qual que é a formação que o coach precisa ter?
Perdão, Mariane, você poderia repetir, por favor? Qual que é a formação que o coach precisa ter? Então, observa bem, se eu estou falando para você que um profissional coach, ele precisa ser habilitado para poder dar orientação, o que se espera de um profissional coach é que ele seja, né, especialista numa determinada área. Então, quando eu falo de especialidade, não necessariamente eu precise ter alguém com formação acadêmica, com graduação, com pós-graduação, né? Nós temos dentro das empresas pessoas que começaram lá de baixo, adquiriram experiência, conheceram outras situações e essas pessoas também são consideradas especialistas, entendeu, Mariana? Entendi. Então, não há necessidade de você, eu preciso de alguém graduado em RH, eu preciso de alguém bacharel, engenheiro, psicólogo. Não há essa obrigatoriedade. O importante é que dentro da empresa eu tenha alguém que seja capacitado em dar orientação, dar feedback, que entenda de planejamento, né, e que consiga, né, cumprir metas. Não sei se fui simples na minha explicação. Não, entendi, sim. Né? Mas tem outro exemplo. Na empresa não tem ninguém, né, pelo menos identificado internamente, como alguém capaz de dar essas orientações e passar por esse processo. Então nós vamos contratar alguém de fora. Quem que eu vou contratar? Eu preciso de uma pessoa especialista naquela área que ela vai atuar. Então eu preciso realmente desenvolver internamente uma descrição desse coaching, onde ele seja especialista, tenha experiência, né? Exemplo, que tenha sido gestor de pessoas. E quando eu falo gestor de pessoas, Mariana, eu não estou dizendo que trabalho no RH, não, tá? Ah, sim. Porque talvez você se lembre que eu disse que todos os gestores de todos os departamentos, eles são gestores de pessoas, Sim. né? Então, Aham. você entendeu? Eu preciso contratar alguém externo que tenha, né, capacidade, expertise, que saiba realmente entender a técnica e aquilo que eu preciso em termos de alcance de resultados. Entendi. Eu Obrigada, diria, professor. não, é minha obrigação. Eu digo assim, que é muito mais benéfico para uma empresa quando ela tem à disposição, dentro dela, pessoas que possam exercer esse trabalho de coach, né? Então, o custo é menor, né? A pessoa já está lá dentro, conhece a empresa, conhece os caminhos, então facilita muito o trabalho de coach. Estou aguardando mais alguém. Nossa, que sala muda, meu Deus. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, quem está falando? É o Edson. Edson, tudo bem, meu querido? Beleza, tudo jóia, professor. Chegando Como até é, em como é, casa, tá bom. eu queria o seu feedback nessa nova experiência, como é que tá? Tá bom, não Tá tá? tranquilo, tá excelente. Pra mim tá excelente. Só Ai, que- o visual ali, o cara a cara que não tá tendo, mas o resto, a aula do senhor é show de bola. Combinado disso. Alguma dúvida, Edson? Eu ia só perguntar, Muito só pra baixo. se dá para complementar. Isso seria você pegar uma pessoa dentro da própria empresa, você tem como preparar ela para isso? Desculpa, Edson, o seu microfone estava baixo, eu não consegui identificar o início da sua pergunta. Se puder repetir, eu te agradeço. A gente poderia pegar uma pessoa em específica dentro da empresa e dar o treinamento para que ela se tornasse um coach ou não?
Você preparar essa pessoa para a função? Então vamos começar a identificar como é que nós poderíamos identificar alguém dentro de uma empresa, né? Então, esse é um trabalho muito interessante, que a área de recursos humanos tem esses instrumentos na mão, né? Eu não sei se você estava desde o início, né? Eu falei que o trabalho de coaching, aliado à área de RH, ele tem tudo a ver, porque nós conhecemos a trajetória profissional de cada empregado. Então, se eu conseguir identificar, né, e eu digo muito claramente para todos, Edson, que o primeiro foco, né, de identificação de um coaching é o gestor, entendeu? Entendi, professor. O gestor, ele já está, como diz, né, de forma bem simplória, ele já está com meio caminho andado. Sim. O gestor, ele tem a ascendência dos seus subordinados e, normalmente, quando há uma necessidade de se implementar novas metas, de se buscar novos resultados, né? O RH, ele pode ser um facilitador desse processo, não como treinador, não como coach do gestor, mas na orientação das técnicas de coach. Então, eu não falo nem de um treinamento, mas eu estou falando de um processo de aproximação e de, vamos dizer assim, argumentação. Claro que em determinados casos, empresas mais bem estruturadas, né, é sempre interessante trazer esse gestor para fazer um curso, para ele se habilitar com um pouco mais de técnica. Mas, levando em consideração a vida prática, ao se conhecer as técnicas de coaching, né, o RH ele pode ser um facilitador desse processo, mostrando para o gestor quais são as possibilidades, conscientizando o gestor de que, se ele usar algumas técnicas, ele pode melhorar a sua atuação interna, entendeu? Então, eu não entendo isso como um treinamento, mas sim um aconselhamento. Entendeu, Edson? Beleza, entendi, professor. Obrigado. Agora, só se identifica alguém com esse potencial se conhecer, né, o que se tem dentro da empresa. E para se conhecer, é necessário fazer mapeamento e inventário de competências, que é o que nós, profissionais docentes, quando tratamos disso na pós-graduação, em particular, nós chamamos de gestão por competência. Tá? Só para finalizar o meu argumento. Beleza, Tudo bem, Edson? Entendi, obrigado, professor. É isso, à disposição. Mais alguém, pessoal? Estou vendo 44, 45 pessoas e 42 pessoas mudas. Seu Igor, tá tudo bem, seu Igor? Euline está presente, Euline? Não querem falar comigo. É Boa uma... noite, professor. Ah, bem? já estava... professor, tudo bom? Eu já estava É carente. problema aqui no áudio. Estava carente de um boa Tudo noite. Né? bem? Eu escolhi duas pessoas aleatórias aqui, mas sintam-se, né? Sintam-se saudadas, todos vocês e todas. Eu também. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer, mesmo à distância, poder compartilhar de conhecimento com vocês. Ai, professor, como eu tô sentindo falta da aula presencial.
Olha, eu não vou dizer para você que eu também não estou sentindo, porque eu também estou sentindo, viu? Mas são situações que não dependem de nós, né? É a Sabrina, né, que está falando? Uma coisa quando perde, quando tem mais. Mas vamos pedir que, né, isso passe rapidamente e que a gente tenha aí uma solução rápida para essa calamidade, né? É verdade. Então, pessoal, agora eu vou tomar mais um pouquinho de água. Então, pessoal, na aula 4, mais uma vez, aqueles que chegaram agora, por favor, acessem o portal, façam download dos slides, né? Para que vocês tenham aí uma sustentação para fazer as atividades, tá bom? Então, Professor, pois não. eu tenho uma dúvida aqui, é o Igor falando. O senhor tinha pedido a atividade que era do encontro 4, correto? Da unidade 1, que era a importância da motivação para o planejamento estratégico nas organizações, com foco nas pessoas, correto? Isso. É para te entregar também esse daqui, né? Todas as atividades até a aula 7, tá? Eu preciso que vocês me encaminhem identificando no arquivo atividade 2, atividade aula 2, atividade aula 7, justamente para eu ter registro, Igor. E tendo esse registro, eu posso lançar nota no portal para vocês. Perfeito, professor. A parte Tá? já posso levar? Já, professor? Quem está falando? O Kainan. Pois não, Kainan. A partir de hoje eu já posso enviar as atividades já no e-mail que o senhor for falar? A partir do momento que nós encerrarmos a aula de hoje, já está liberado para mandar no meu e-mail corporativo, que ao final da aula eu vou mostrar para vocês. Tá bom. Tá bom? Bom. Então, só recapitulando, o Igor fez aí uma inserção interessante sobre a atividade, né? A aula 4 fala sobre coaching e o processo motivacional, né? Então, nas aulas 2 e 3, eu disse para vocês de que as pessoas que vão receber orientação, aconselhamento, elas precisam ser identificadas, antes de serem aconselhadas, como pessoas que são propícias a receber informação, né? Porque nós sabemos que cada ser humano ele tem uma necessidade, uma expectativa, ele tem objetivos diferentes uns dos outros. Por isso que eu reforço muito a importância de se fazer um trabalho preliminar com esse coach, ou a pessoa que vai receber informação, de que ele vai ser inserido no processo. Conscientizar essas pessoas sobre a necessidade de se entender a metodologia. Saber que ele vai ser cobrado, mas ele vai ser cobrado por algo que foi definido pelo seu gestor e ele é capaz de poder cumprir. Não se pode simplesmente inserir uma pessoa num projeto de coaching sem que essa pessoa saiba que ela é capaz de poder responder a esses aconselhamentos, às provocações, obviamente construtivas, aos desafios, né? Então, eu preciso entender até que ponto essa pessoa está realmente disponível para receber informação. E aí nós entramos no aspecto motivacional. Por que que isso é importante? Para muitos, né, que não entendem, pode achar que isso seja secundário. Mas, não, nós estamos suscetíveis a diferentes tipos de comportamento.
Estamos passando atualmente por um processo de uma calamidade onde a nossa personalidade, a nossa consciência, ela tem sido atingida. Nós temos que nos isolar. Isso não está dentro do... Desculpem. Isso não estava dentro de uma expectativa. Tivemos que experimentar, estamos experimentando, estamos nos adaptando, né? A gente fala de resiliência, né? Mas nós sabemos que tem pessoas que não conseguem, se deprimem, né? Não tem uma capacidade comportamental para muitas vezes suportar determinadas pressões. Então, entender o âmbito motivacional é entender que, dependendo de situações, as pessoas podem responder de uma forma ou podem responder de outra. Então, a importância dessa proximidade com seu subordinado, a importância de se ter um trabalho de aconselhamento mais próximo, não simplesmente mandar fazer e esperar que seja feita de acordo 100% com o que se espera. É importante estar perto, é importante se perguntar se entendeu o que precisa ser feito. Então, isso tudo dentro do âmbito da motivação humana, que vocês já conhecem, eu estou aqui apenas dando algumas pinceladas, ela tem um fator primordial, né? A motivação é o combustível do clima organizacional, né? Então, para que eu tenho nas mãos um indicador de performance empresarial chamado clima, né? Eu tenho um termômetro na mão. As pessoas motivadas, as pessoas com um grau de satisfação de médio para elevado, elas permitem que o clima organizacional se faça presente de forma positiva. E quando nós levamos em consideração aquela pirâmide de Maslow, nós passamos a entender um pouquinho melhor que aqueles 2 primeiros níveis, né, de fisiológico e de segurança, eles são construídos durante a vida de um ser humano, né, onde ele vai entender que ele precisa se alimentar, que tem de existir qualidade de sono, que o repouso é importante, né? Então, alimentação saudável vai trazer energia para o corpo, enfim, tudo isso é construído a partir, né, no início da vida de um ser humano. A partir daí, ele vai se preparar para poder conseguir um emprego, se inserir no mercado de trabalho, buscando receber aquilo que nós sabemos que é o salário, o que movimenta a nossa vida, a economia de um país, procurando, enfim, são 2 níveis importantes que eu preciso entender que quando eu chegar a ter acesso a essas pessoas, indagar, né, questionar. É possível que essa pessoa não tenha ainda se satisfeito esses 2 níveis? Como é que eu posso inserir essa pessoa dentro de um contexto um pouco mais exigente em termos de resultados, se essa pessoa ainda tem deficiências inferiores, né? Então, tudo isso precisa ser observado pelo profissional de coaching. E a área de RH, pelo fato de ter conhecimento sobre isso, pelo fato de ter nas mãos, em termos de informação, a trajetória de todos os empregados, né? E digo mais, na entrevista, desculpem, na entrevista de seleção, muitas vezes a gente faz uma captação de muitas informações que nos dá a real ideia desses 2 níveis, né? Então, quando eu faço esse aconselhamento, quando eu digo eu digo profissional da área de RH, numa abordagem com o gestor, eu consigo transmitir para esse gestor todas essas possíveis características, né?
percebem de que, quando eu falo de RH, eu me distancio um pouco do operacional e passo a levar para vocês, né, a importância que essa área tem em qualquer empresa do Brasil e do mundo, né? Nós precisamos valorizar muito a nossa mão de obra. Nós precisamos mostrar que realmente o profissional de RH não é um simples cumpridor de tarefa legal. Nós temos nas mãos possibilidades inúmeras de aconselhamento à gestão, de aumento de performance, né? Então, a parte motivacional, ela tem essa característica, né? Nós utilizamos de conhecimento do Maslow, do Frederic Herzberg, quando ele fala dos fatores higiênicos e extrínsecos, né? O extrínseco é aquilo que vem de fora, que nos afeta, né? Falamos dos fatores intrínsecos, que está relacionado diretamente com a importância do cargo ocupado. Quer dizer, como é que alguém pode dar valor ao cargo, né, se não sabe qual é o seu real valor dentro de uma empresa? Então, aí está o papel do gestor. Eu tive também a curiosidade, não é propriamente a palavra, mas a intenção de mostrar para vocês alguns outros autores, como Victor Vroom, né, com uma teoria da expectação, né, onde ele diz que o comportamento é motivado por uma combinação de fatores do indivíduo e do ambiente, tá? Mas se formos levar em consideração todas as teorias, né, nós acabamos chegando à conclusão de que todas elas, de uma forma diferente da outra, ela traz o mesmo espectro, né, de que nós somos movidos pela autoconsciência, pela autoestima, pela autoanálise, porém, recebendo influências do meio ambiente a qual nós interagimos. Então, para mim, talvez a melhor definição que eu possa dar a vocês, né, que se a gente fizer um resumão de todas as informações ligadas ao âmbito da motivação, talvez seja essa mais simples que eu possa compartilhar com vocês. Com relação à aula 5, né, nós temos aí as estratégias de coaching, né? É aonde a área de RH também tem um papel importante nessas estratégias. A partir do momento em que a área de RH cria uma situação onde a empresa saiba os benefícios do coaching, né, ela começa a desenvolver um trabalho, né, de planejamento e modelagem de um trabalho de coaching. E por isso, lá na aula 5, né, eu disse que o primeiro passo para se implementar um modelo estratégico de coaching é disseminar na empresa aquilo que a gente chama de comunicação assertiva. As pessoas precisam saber se comunicar melhor. As pessoas precisam dizer aquilo que querem dizer, levando em consideração o fato de que pessoas podem ser diferenciadas em termos de raciocínio lógico, raciocínio analítico, mas tudo isso a gente tem nas mãos caso o RH consiga fazer um trabalho estratégico. Caso o gestor conheça bem a sua equipe, né, onde ele consiga, de fato, atingir as pessoas com uma comunicação simples e objetiva. Então, disseminar a comunicação assertiva é um dos primeiros passos. Segundo, fazer uma análise dos aspectos internos, né? O que são esses aspectos internos? Como é que está o relacionamento no departamento, na equipe? Como é que o gestor avalia isso, né? Qual é o nível de proximidade que as pessoas têm umas com as outras?
E caso, em algum momento, o gestor identifique que tenha problemas, né? Porque isso é uma parte invisível para o RH. O RH não vive a vida do departamento nem da pessoa. Se o gestor tiver dificuldade de poder identificar essa parte invisível, que é o relacionamento interno, é necessário rever a escala de Maslow. Por quê? Porque o terceiro nível da hierarquia das necessidades de Maslow está falando lá de necessidade social. Então, o gestor ele precisa ser aquela mão que pega na mão do seu subordinado e integre ele ao grupo. Ele precisa ser reconhecido pelo grupo. Caso contrário, os relacionamentos internos, eles passam a criar uma certa dificuldade quanto ao aspecto, né, de orientação e aconselhamento. Terceiro aspecto importante, que o RH também tem uma participação singular nisso, é a avaliação permanente, né? Da mesma forma que o processo de coaching, ele requer uma definição de metas, de objetivos que as pessoas precisam alcançar, é importante que o feedback seja imediato, de que a análise, avaliação e problemas que podem surgir, né? Vocês devem lembrar muito bem de uma disciplina chamada negociação e gestão de conflitos. O gestor ele precisa estar ambientado com isso para poder administrar conflitos, para gerar negociação. Então, a avaliação precisa ser permanente. Então, primeiro ponto, né, numa estratégia de coaching, disseminação de comunicação assertiva. Segundo, fazer um trabalho de análise dos aspectos internos, como está o nível de relacionamento entre as pessoas. Eu falo isso porque uma pessoa depende da outra, e se tiver resistência, não se consegue atingir resultado. Avaliação permanente, né? Então, a cada período pré-definido, fazer uma análise, uma avaliação e gerar justamente dados sobre possibilidades de conflitos e negociação. Número 4, não preciso nem dizer que é a retroalimentação, que é o feedback, né? Eu como gestor, como coach, eu preciso alimentar o meu coach ou a equipe, né, de coaches de informação, sabe? Periodicamente essas pessoas precisam entender que caminho que elas estão e aonde elas precisam seguir. Número 5, ações corretivas e preventivas, né? Então, a partir do momento que se dá feedback, que se busca a solução de problemas, ações corretivas precisam ser imediatas. E aprendendo com essas ações corretivas, se prevê novas situações para se buscar causas de problemas para que não haja novamente esse tipo de problema. Então, a aula 5 teve essa finalidade, esse objetivo, mostrar para vocês que o processo de coaching, ele requer uma sistemática, uma padronização, como eu escrevi desde a primeira aula, né? É uma metodologia de desenvolvimento humano. E se eu não tiver na metodologia regras pré-estipuladas, padrões normatizados, eu vou ter um processo totalmente amador que pode me levar a qualquer lugar sem que eu tenha ideia, né, de resultados a alcançar. A aula 6, né, eu falei por que o coaching tornou-se tão necessário numa empresa. Né? Isso faz um sentido enorme, porque nós vivemos em mundos de incertezas. As empresas, a cada instante, estão tendo que mudar os seus cenários e escolher cada vez mais novas estratégias para poder competir no mercado e se manter viva, que isso que é o mais importante, manter empregos,
porque é do emprego que gera carreira, que pode gerar coach, caso contrário, isso não existe, né? Então, esses tempos de mudanças faz com que as pessoas realmente comecem a olhar para outros lados e comecem a perceber por que eu não posso me tornar um coach? Por que eu, gestor, não posso ser um coach da minha equipe? Né? Então, aula 6 teve essa finalidade, né? Quais são os benefícios da formação de em coaching, tá? Buscando equilíbrio entre a situação anterior e aquilo que o coaching, de fato, ele sugere em termos de desenvolvimento. Aí eu fiz questão de deixar num dos slides algumas diferenças entre aconselhamento, coaching, consultoria. Muito se confunde o trabalho do coaching como de terapia, né? Não existe relação alguma em função disso, tá? E de treinamento propriamente dito, né? O coaching, ele tem uma certa proximidade com a área da psicologia positiva, porque quando eu incentivo, quando eu estimulo pessoas a procurar se desenvolver, obviamente, aquilo que eu estou proporcionando para as pessoas é algo positivo, é algo que o comportamento aceita de forma mais simples, né? Onde eu trabalho o comportamento, mas também trabalho com a cabeça das pessoas. Por que eu não posso ser melhor? Por que eu não posso querer subir a escadinha da responsabilidade numa empresa? E assim eu construí para vocês, né, algo interessante que vocês precisam, é uma orientação minha a vocês. Aprendam análise SWOT. Vocês vão conseguir, aprendendo de fato, né, mergulhando naquilo que é a sua finalidade, vocês vão conseguir aplicar isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, inclusive poder orientar pessoas a respeito dos pontos fortes, pontos fracos e assim por diante, tá? Mostro para vocês também as etapas do processo de coaching, tá? A estrutura do coaching, enfim, né? Em tempos de mudanças, o que nós queremos enquanto participantes de uma empresa e participantes futuros de um processo de coaching, né? O que é necessário para que se tenha realmente essa possibilidade? E não descarto pessoas, né? O fato de que, se vocês se familiarizarem com isso e quiserem seguir carreira, né, aprendendo coaching, eu diria para vocês que é um caminho muito interessante, né? Vocês podem se tornar, num futuro, até coaching de pessoas, quem sabe, por que não? Tá? Então, deixo aqui uma sugestão para vocês, né? Como é uma metodologia, ela só tende a agregar aos seus conhecimentos de graduação. E, além disso, possibilitando vocês, né, a buscar novas oportunidades no mercado. E a aula 7, que é a aula de hoje, né, eu falo de tendências comportamentais, que nada mais é do que conhecer os benefícios de entender o que é um mapeamento, né, de competências, né, habilidades e capacidades, entender que antes de se avaliar alguém, é necessário que eu faça uma autoanálise para saber se eu sou capaz, se eu tenho capacidade de poder entender e aplicar o processo de coaching. Então, eu mostro para vocês que existem várias ferramentas, né? O DISC, que está ligado à área da psicologia, tá? Nós temos aí métodos de análises comportamentais, onde ou eu busco resultados no processo, ou eu busco entender resultados tão somente.
análise comportamental em relação a relacionamentos, em relação a tarefas. Entendam, todos esses métodos de análise comportamental não podem ser feitos sem que vocês conheçam muito a pirâmide de Maslow. Lembrando que os 2 níveis inferiores não dependem de empresa. Lembrando que a partir do 3º nível, faz parte aí de uma atribuição da empresa, do gestor, poder levar esse indivíduo, esse profissional a conquistar resultados. E vai ter momentos em que ele não vai conseguir. Vai ter momentos em que aquelas pessoas que forem identificadas, elas não vão responder. E isso tem que ser objeto do planejamento. Então, quando se aplica o processo, né, uma metodologia de análise comportamental, nós temos que tomar o devido cuidado, né, de que a análise comportamental é feita por profissional habilitado, né? A área de recursos humanos tem essa habilitação? Tem, porque nós trabalhamos muito próximo das pessoas, principalmente quando trabalhamos na seleção dessas pessoas. Porém, em casos mais específicos, nós temos aí o auxílio muito grande dos psicólogos, tá? Para identificar se realmente aquela pessoa ou aquele grupo pode estar suscetível a receber informação e participar do processo de coaching. Então, pessoal, nessa noite, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Vou abrir aqui o vídeo para que vocês olhem para este professor, né? E que me deem um feedback se a aula foi produtiva, se foi proveitosa, e para que eu depois, ao término, passe para vocês as orientações finais sobre o envio das atividades. Então, eu espero que vocês me deem esse feedback agora, para que a gente consiga, né, em seguida, né, dar encerramento para essa aula. Fiquem à vontade. Vou tomar a minha aguinha. Pois não? Uma dúvida. Essa atividade que você falou do 4 até o 7, até quando? Mariane, o que seria do mundo sem as dúvidas? Desculpa, Mariane, cortou a ligação, assim, picotou a ligação. Você pode repetir, por favor? Sim, do encontro 4 até o 7, você falou que tem as atividades, e aí é para entregar até quando? Então, as atividades, elas são atividades assim que, quero repetir, a minha intenção era que vocês fizessem de forma autônoma em casa e depois compartilhassem com os colegas, tá? Como não vai ser possível nesse momento, as atividades vão ser enviadas individualmente. Só peço a vocês que vocês identifiquem para mim a atividade da aula tal, para que eu não me perca quando tiver que fazer avaliação, tá? Mas eu estou imaginando que, se vocês conseguirem me enviar até terça da semana que vem, seria um bom prazo para eu poder ter condições na semana seguinte de poder avaliar, porque aí, a semana seguinte, nós vamos trabalhar apenas com a aula 8. Então, aí vai ficar mais tranquilo para vocês, tá bom? Qual que é o e-mail que você falou para... Antes de eu encerrar a aula, eu vou passar para todos, tá bom? Tudo bem. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Só para confirmar, então, até o dia 7, certo? Para encaminhar as atividades que não foram encaminhadas ainda. Isso. Olhando o meu calendário, é dia 7 mesmo. Ótimo. Beleza. Mais alguém? Por favor, manda um sinal de fumaça, diz que gostou, que não gostou.
Parabéns, professor, pela aula. Eu acho que o entendimento foi muito melhor agora por conta do barulho que não teve, né, dentro da sala de aula comparado à aula ao vivo. Foi muito bacana, eu gostei bastante. Parabéns. Obrigado, Igor. Muito obrigado pelo feedback. Mais Foi a alguém? melhor aula do Gilson. Oi? Foi a melhor aula que a gente teve online até agora. Foi super organizado, parabéns. Oi, Jaqueline, muito obrigado, viu? Esse feedback me deixa muito contente, porque eu também estou experimentando junto com vocês. Essa é minha terceira aula. Agora imagina como é que eu estava na segunda-feira. Foi muito gratificante, viu, Gilson? A gente lembrou bastante coisa do que você falou em aula, né? E assim, o restante já tinha lido nos slides que você deixou lá, tinha visto também. É gratificante mesmo, porque deu para entender bastante coisa que a gente não, pelo menos eu, que eu não consegui entender, deu para ter uma boa de uma noção para a gente conseguir fazer alguma coisa. Eu só tenho que agradecer mesmo nesse momento todo vocês estarem fazendo isso, tá? Eu que agradeço, Jaqueline, a participação, viu? Mais alguém? Professor, Pois não, Mariane. então é do encontro 4 até o 7, né? Você pode ficar tranquila que daqui a pouco eu vou repetir isso para vocês. Tá bom, obrigada. A Júlia ia falar alguma coisa? Ou foi a Júlia que falou agora? Fui eu mesma, Júlia. Ah, obrigado. É que tinha aparecido o nome da Mariane aqui, por isso que eu me confundi. Tá. Então, pessoal, já que não temos mais perguntas ou dúvidas ou esclarecimentos, um aviso que eu vou dar a vocês é assim: essa aula ela está sendo gravada e logo ao término dessa aula eu vou parar a gravação e ela vai gerar esse vídeo que amanhã, logo pela manhã, eu vou disponibilizar no YouTube. E eu vou copiar esse link do YouTube e vou colocar lá no portal na aula 7. Então, aqueles que não tiveram condições de participar hoje, aqueles que chegaram depois e ou aqueles que quiserem retomar a aula, vai ficar à disposição de vocês, tá? Então, vocês não vão ter nenhum prejuízo de não ter ouvido, não ter visto, aliás, ouvido, né, obviamente, as minhas explicações, tá? Então, esse é um aviso que eu dou para vocês. A partir de amanhã, por volta de umas 9, 10 horas, quiserem já consultar lá no portal, estará à disposição o link dessa aula no YouTube, tá bom? Alguma dúvida? Não. Professor, Pois não. professor, eu queria saber em relação à presença e falta, como é que funciona? Quando a gente o nome da gente aqui, automaticamente conta como presença? Não tenho dúvida disso. A nossa participação de sala de aula já tá gerando as presenças, tá? Mas também nós temos que entender que tem pessoas que têm dificuldades com acesso digital também, né? Então, nós estamos muito sensíveis a isso também, tá? Agora, o mais importante é que vocês compartilhem a informação com os colegas das atividades, do acesso ao portal, para que eles não se prejudiquem com nota. Posso contar com vocês quanto a isso? Sim. Né? Pode sim. Divulguem, por favor, para os Pode colegas, sim, professor. porque pode acontecer de ter alguém ou com falta de energia ou dificuldade com a internet. A gente sabe
né? Então, eu gostaria que todos tivessem a mesma possibilidade de fazer as atividades para que não haja uso de nota no futuro, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Então, agora, pessoal, eu vou montar um slide rapidinho aqui para vocês, mas fiquem aí. Aliás, não vai precisar nem montar, porque depois, se não pegarem, eu vou também disponibilizar no portal. Então, eu gostaria que vocês anotassem o meu e-mail corporativo. Tá? Eu vou dar alguns segundos para vocês. Eu espero, fica tranquilo. Professor, Oi? a Gabi aqui. Não é mais fácil uma pessoa só anotar no grupo para todo mundo pegar, porque aí fica melhor. É Gabriela, né? A Gabi Alencar. Oi, Gabi. É que o seu áudio ele está muito alto e acabou dando uma distorcida. Eu não entendi o que você disse. Desculpa. Tá escutando? Agora eu estou. Está melhor. Não seria mais fácil uma pessoa só anotar e mandar no grupo da sala? Aí fica a critério de vocês. Não, professor, desculpa, Gabi, não, eu prefiro que o professor passe e aí a gente reforça no grupo, se você concordar também. Porque aí, sei lá, só o que eu acho, só acho isso, tá? Professor, pode falar se quiser. Então, posso falar meu e-mail corporativo? Pode. Ele é bem simples. Anotem aí, por favor. É Gilson ponto Fidelis. Vou repetir, @anhanguera.com. Vou repetir. Gilson, com N de Nair no final, tá? Não é com M de Maria, não. Gilson.fidelis@anhanguera.com. Alguém ficou com dúvida? Não, professor, tudo certo. Tudo certo, professor. Queria anotar, tá certinho, professor. Então, Perfeito. eu vou responder uma pergunta, não me recordo quem fez, é assim: os alunos que não me entregaram as atividades desde a primeira aula, podem me mandar desde a aula 2. Aqueles que já me entregaram pessoalmente, já está comigo, não há necessidade. Então, a partir da aula 4, vocês observem lá na pós-aula todas as atividades. Não sei o que aconteceu, mas está cortando tudo. Está cortando. Não sei o resto do pessoal se está ouvindo. Tá normal aqui. Tá cortando aqui. Eu tô conseguindo ouvir normal. Então, aqui tá eu vou normal. repetir. Está me ouvindo, Silvia? Agora sim. Sim, eu entendi. Isso, agora sim. Vou repetir. Os alunos que não conseguiram me entregar a atividade da aula 2, que é aquele texto sobre a importância do coach numa organização, aproveita e me manda também. Tá? E a partir de hoje, né, vocês encaminhem, por favor, todas as atividades por esse e-mail até terça-feira da semana que vem. Tudo bem para vocês? Sim. Sim. Combinado. Beleza. Então, eu vou dar o meu boa noite, vou me despedir de vocês. Agradeço a atenção de vocês. E na próxima semana espero vocês às 19 horas aqui nesse canal, tá bom? Fechou. Combinado, professor. Combinado. Obrigada. Obrigada, beijo pra professor. todos vocês. Parabéns, professor. Se cuida, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.
Um beijo para vocês. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite. Peraí que não tem um grupo aqui.